Gravar. Amém? Eu vou te convidar para você abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6, versículo de número 19. Hebreus 6, 19. Amém? Todos abriram? A palavra de Deus diz assim: temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu. Na Nova Linguagem hoje diz assim: essa esperança mantém segura e firme a nossa vida, assim como a âncora segura o barco. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, Pai. Senhor, o Senhor é o Deus da esperança. O Senhor é o Deus da graça, Pai. O Senhor é o Deus do poder. O Senhor é o Deus todo-poderoso, Pai. Por isso, nessa noite, vem de encontro aos nossos corações, às nossas necessidades, Pai. Vem nos encorajar, vem nos edificar, Senhor. Vem nos tirar do lugar do conforto e colocar-nos à frente, Pai. Vem falar conosco, ó Deus. Adentra, Senhor, dentro da nossa alma, Pai. Para que a nossa alma entenda, ó Deus, que a nossa esperança consiste no Senhor, o Deus da esperança. Amém? E hoje eu queria falar com você a respeito do Deus da esperança. E nós colocamos essa foto porque no meio de um deserto sempre há um lugar onde há esperança. Sempre nasce um fruto, mesmo com o lugar mais tórrido, sempre há esperança. E o nosso Deus é o Deus da esperança. Você já ouviu falar num termo que se chama resiliência? Você sabe o que é resiliência? Do ponto de vista físico, da física, resiliência é a qualidade que o material tem ao choque, à tensão, à pressão. E esse choque permite, mesmo com essa tensão, ele voltar ao estado original. Sempre que ele é forçado ou violentado, a sua forma, ele volta à posição inicial. É o caso de um elástico, de uma mola. Então, se eu puxo aqui o elástico, eu estou fazendo uma pressão, não estou fazendo uma pressão? Mas se eu soltar, ele volta ao estado original dele. Ele sofre uma pressão, ele sofre uma tensão, mas ele volta ao seu estado original. E um teólogo pastor, Carlos Roque, ele diz assim, que resiliência refere-se à capacidade humana de extrair do íntimo do seu ser uma reserva extra de força para superar as dificuldades. E ele conclui assim, é como se Deus tivesse colocado dentro de você, no fundo da sua alma, um tanque de reserva, para que você consiga enfrentar as crises, as perdas, as catástrofes, as tragédias, a enfermidade. Ele coloca essa força dentro de você. E é isso que o autor de Hebreus está falando, que olha, que temos essa esperança como âncora. Esse tanque extra é a esperança, que Deus é um Deus da esperança. Isso se chama a resiliência nossa no poder de Deus. Que nós possamos, por isso que ele fala, olha, nós somos perseguidos, não somos? Nós somos atribulados, nós somos angustiados,
mas nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então essa força vem quando você coloca a sua âncora no lugar certo. Todos nós passamos por momentos na nossa vida que parece que a gente é um navio desgovernado, um navio onde em meio à tempestade, a ondas altas, a ventos, parece que a gente está lutando contra o vento, contra a onda. E o texto de Hebreus, ele vem ao nosso alcance dizendo que a esperança é a âncora da nossa alma. Por pior que as coisas estejam, nós temos que depositar a nossa confiança, a nossa esperança no Senhor. Mas a escolha é minha e é sua. Aonde você lança a sua âncora? Tem pessoas que erram ao ancorar a alma dela em coisas ou em pessoas que não lhe garantem esperança. Há quem lance a sua âncora em projetos, em trabalho, e quando o trabalho falha, e quando o projeto falha, a pessoa se desespera. Por quê? Porque a âncora dela estava onde? No trabalho. A âncora dela estava naquele projeto que ela fez tudo, mas não deu certo. Há pessoas que lançam sua âncora em relacionamentos errados e se frustram. A Bíblia recomenda o quê? Que nós lancemos a âncora da nossa alma em Deus, o Deus da esperança. O que é uma âncora? Eu pedi para a Kézia até pôr ali a imagem de uma âncora. Olha aí uma âncora. Ela tem uma corda que fica ali no navio. Quando o navio está lá em meio à tempestade, a âncora faz ele ficar firme, apesar das ondas. A âncora é considerada um símbolo de firmeza, de força. Dessa maneira, a âncora vai representar a parte estável do nosso ser. Ou seja, aquela que em meio à tempestade que você está, ela é capaz de manter a estabilidade da sua vida. Mesmo em meio às intempéries, às circunstâncias. Quando a nossa esperança está ancorada no Senhor. Lembra do termo resiliência? Capacidade de esticar. Você mesmo esticado, você não vai quebrar. Por quê? Porque você tem um tanque extra que se chama esperança. E Deus é o Deus da esperança. Os ventos, as ondas podem vir. E às vezes nós nos sentimos abalados, sim, mas não destruídos. Perseguidos. Mas não destruídos. A esperança é o nosso tanque extra. No lago lá de Genezaré, há 2000 anos atrás, no mar da Galileia, no mar de Tibíades, tantos termos que se usa por mar da Galileia, que não é mar, é um lago. Mas lá no mar da Galileia, no lago de Genezaré, há 2000 anos atrás, estava ali um barquinho, com os passageiros dentro. E os passageiros desse barco era Jesus e seus discípulos. Os discípulos estão na frente do barco, sentados, olhando o mar, apreciando ali. E Jesus está na parte de trás, dormindo, cansado, dormindo, repousando, né, sobre um travesseiro. Enquanto ele dorme, Jesus, uma violenta tempestade começa a vir sobre o mar da Galileia, que os estudiosos dizem que é os ventos que vêm e formam ondas grandes. E aquele barco começa a ser assolado de um lado para o outro. Os discípulos começam a ficar apavorados.
Mas Jesus estava no barco com os discípulos. No entanto, Jesus não estava no barco da forma que os discípulos queriam que ele estivesse. Não dormindo. Mas os discípulos queriam que ele estivesse o quê? Acordado, acompanhando aquela tempestade, aquele perigo de afundar. Os discípulos o viam que dormindo. Jesus está dormindo, Jesus não está ouvindo o vento, o mar, a água entrando dentro do barco. Qual era a percepção daqueles discípulos naquele momento? Como que eles reagiram no meio dessa tormenta, dessa tempestade que se abateu sobre eles? Como você reage frente a uma tempestade? O momento ali era de silêncio. Jesus estava dormindo, ele não estava falando. Mas os discípulos tiveram a percepção, uma sensação de abandono. Como se Jesus tivesse deixado eles ali sozinhos, não estivesse dormindo, não estivesse nem lá. E a reação dos discípulos foi clara, lá em Marcos 4:38, acompanha aqui no telão. A reação que eles tiveram foi clara: Mestre, não te importas que pereçamos? A Bíblia Viva reflete melhor essa emoção e diz assim: Mestre, nós estamos quase nos afogando e o Senhor não se importa. Você já falou isso para o Senhor? Você já pensou nisso no meio de uma tempestade? Você fala: parece que Deus não ouve o que eu estou falando. Eu estou sozinho nesse problema, nessa circunstância. Essas palavras evidenciam que para aqueles discípulos, Jesus naquela hora não era o Salvador. Não era. Não era o Salvador. Porque Jesus, ele é o Salvador. Ele é o Redentor. Ele é aquele que pagou o seu preço na cruz. Mas numa hora que você está numa tempestade e que você fala que Jesus não está te ouvindo, é porque ele não é o seu Salvador. Na dificuldade, quem é Jesus para você? Uma certa vez Jesus perguntou aos discípulos: quem os homens dizem que eu sou? E eles falaram: uns falam que o senhor é Elias, outros falam que o senhor é o João Batista. Mas quem diz que sou eu? Ele perguntou para Pedro. E Pedro respondeu: Tu és o Cristo. Tu és o Cristo. Jesus ficou muito triste com essa posição. Por quê? Porque aqueles discípulos conheciam e seguiam. E aí ele dá uma resposta em Marcos 4:40, ele continua, ele fala assim: por que vocês são assim tão tímidos? Por que você não tem fé? Por quê? Por que você não tem fé? Por que vocês estão com medo? Cadê a fé? E aí o autor de Hebreus vem completar isso de Jesus e vem falar assim, que a esperança, a nossa âncora firme e segura, a nossa reserva, o nosso tanque extra, é a esperança que nós temos porque Jesus está no nosso barco. A âncora que faz com que aquele barco não vire, que aquelas pessoas que estão no barco não se afoguem, que você não se afogue em mágoa, em descrença, em falta de fé, em desânimo, em murmuração, em reclamação. Você não se afogue na descrença. Não se afogue de ficar sentado sem fazer nada e deixando o mundo passar. Ele diz que a nossa âncora, a nossa esperança é nele. Bem, João 16:33.
Diz assim, Jesus: e eu lhe disse essas coisas, para que em mim vocês tenham o quê? Nesse mundo que ele está falando, 2000 anos atrás ele falou isso para os discípulos, e hoje ele fala isso para nós. Nesse mundo vocês terão o quê? Circunstâncias, intempéries, tragédias, doenças, enfermidades. Contudo, tem o quê? Eu venci o mundo. Deus não nos isenta, presta atenção, de passarmos por problemas, por tribulações e por decepções. Ele não nos isenta disso, porque Ele está falando em mim, que a sua âncora esteja em mim, para que a sua esperança esteja em mim. Em mim você encontra paz, em mim você encontra refrigério, em mim você encontra o caminho, em mim você encontra esperança. Mas o contrário da esperança é o desespero. Você já viu uma pessoa desesperada? Quando uma pessoa está desesperada, ela nem raciocina. O dicionário diz que o desespero é o contrário da esperança, né? O contrário da esperança é o desespero. É um estado, o que é o desespero? Um estado de profundo desânimo. De uma pessoa que se sente incapaz de qualquer ação. Ela tem um estado de consciência que ela julga que a situação dela não tem saída, sem esperança. Meus irmãos, essa semana um jovem de 17 anos se suicidou, se atirou. 17 anos, um menino rico, um menino que tinha tudo. No grupo que eu dou de mulheres, uma das meninas lá, que é muito próxima a mim, é amigo do filho dela, da filhinha dela. Eles estudavam junto desde pequenininho. Aí o menino saiu, foi para os Estados Unidos, voltou, foi para a escola, foi para uma outra escola. Por causa de uma namorada, ele quis mudar de escola. E esse menino premeditou tudo. A semana inteira ficou chamando amigos antigos, comendo, participando. No dia que ele se suicidou, ele convidou todos os amigos antigos para fazer ali, na casa dele, mora numa casa imensa, enorme, um churrasco, jogaram bola, ficaram ali conversando. Eles foram embora. E a mãe ali de noite falou, vai tomar banho, Lucas é o nome do menino. E ele foi. E ele veio, jantou e ele foi para o quarto dele. Quando chegou uma certa hora, a mãe saiu do quarto, como qualquer mãe, como nós, estamos lá, né, em casa. A gente passa lá para ver os filhos, né, olha, tá. Ela abriu a porta, cadê o menino? Não estava, foi olhar no quarto, chamar a irmã e começaram a procurar. E ela desceu, não encontrou, abriu, foi no jardim, mas eles eram tão ricos que ela tem na casa dela um heliponto. Um heliponto para descer helicóptero. E o heliponto, para você ter dentro de um condomínio, tinha que ter 15 metros de altura. E na hora que ela olhou aquele heliponto, ela começou a correr em direção ao heliponto. O menino estava ali agonizando. Ele tinha se atirado de 15 metros de altura. E essa mãe pegou esse menino agonizando, junto com a irmã, colocou no carro, levou para o hospital, mas ali ele veio falecer. Como? Por que um jovem se mata? E no mês passado, outro menino de 12 anos se jogou. É o 5º lá no COC que se suicida esse ano. Por quê? 12 anos, 17 anos. Porque para eles não tem esperança, não tem nada, não existe saída. Por isso que a esperança em Deus, a esperança de uma família em Deus é a âncora.
não é? Em nossos dias nós somos expostos à intranquilidade, à insegurança, medo, violência de toda a natureza. Mas quando nós somos confrontados com situações inesperadas, não é uma situação inesperada dessa natureza, facilmente a gente se aflige, a gente perde o chão. Não tem uma coisa que fala, você perde o chão, perde a estabilidade, porque as emoções, os sentimentos, a nossa espiritualidade é afetada, não tem jeito. A gente experimenta um desequilíbrio emocional muito grande, que pode se transformar no quê? Num desespero. Esse abalo é humano, todos nós passamos por isso. Por isso que, conhecendo a nossa estrutura, e a Bíblia diz que a nossa estrutura é pó, que o homem, como a relva no campo, logo ela floresce, mas passando o vento ela desaparece, e o homem não sabe o lugar para onde ela foi. Porque nós somos efêmeros, nós passamos. Deus nos dá a possibilidade para nós esperançarmos nele. Ainda que esteja acontecendo, ainda que ofusque a nossa visão, ainda que a gente não ache, não enxergue saída, a natureza da esperança é esperar no que a fé crê. A natureza da esperança é esperar. Carlos Roque, esse teólogo, esse pastor luterano, ele diz assim, ele falou uma coisa, ele escreveu um livro sobre resiliência, sobre a capacidade do ser humano que tem de enfrentar adversidades, e ele diz assim, olha, como cristão, eu acredito que a fé ajuda a despertar essa força, muitas vezes adormecida dentro de nós. Esperança, esperar, esperando. Aliás, eu creio, ele diz, que mediante a fé em Deus, nós podemos nutrir, reforçar, treinar essa força como um músculo que precisamos para ficar fortes. A fé em Deus é uma força que fortalece nossa vida vital. Por isso que o salmista diz lá no Salmo 62:5, você acompanha na tela? Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha. Vamos falar juntos? Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. A esperança vem de Deus. A esperança que o salmista fala aqui, se não me engano é Davi, ele diz que a esperança é divina, ela vem unicamente de Deus. Ela é firme, ela é segura, ela não se rompe. E Deus, ele é perfeito, ele disponibiliza a todos com a intenção de nos ensinar o jeito correto de lidarmos com as ocorrências da nossa vida, que visam nos desestruturar, não é? Quando você está em frente ao problema, você fala, eu estou desestruturado, não fala? Estou abalado, não sei o que fazer, não vejo saída, mas Jesus está conosco. Deus ainda nos anima por meio de sinais na sua palavra. E ele diz que sempre é possível vencer, porque eu venci o mundo. No mundo vocês têm aflições, mas eu digo isso para que vocês tenham paz em mim. Deus vem ao nosso encontro e nos oferece a sua companhia, porque a Bíblia inteirinha narra Deus indo em encontro ao homem. Deus vai ao encontro do homem, mas nós temos um adversário que se chama Satanás. Satanás quer dizer adversário.
E ele vai fazer de tudo para você ficar focado no seu problema, na sua dor, na sua decepção, em tudo que você já passou pela vida. Sabe aquela coisa? Nossa, mas eu fiz tanto eu fiz e não me reconheceram. E ele vai falar todo dia isso na tua cabeça, porque ele quer que você fique focado na circunstância, no problema, na decepção. Por quê? Porque ele sabe que quando ele faz isso, ele te paralisa. Ele te paralisa. Ele abala a sua fé. Ele põe dúvida, questionamento, incredulidade. Porque ele quer te minar. Porque ele quer tirar, ele vem para roubar, matar e destruir, a Bíblia diz. Ele é um leão que procura, a Bíblia diz, ao derredor, alguém que possa devorar. Porque ele quer te devorar a tua esperança. Porque ele sabe que a âncora da alma é o Deus da esperança. Mas ele quer, sabe, naquela âncora tem uma corda. Ele quer comer a corda, cortar essa corda, para que o teu barco, a tua vida vá pelo mar e a tua âncora fique longe da palavra de Deus. Mas hoje você pode tomar posse dessa palavra e dizer não aos pensamentos. Quais os pensamentos que Satanás tem colocado na sua mente? Quais são? Você sabe. De incredulidade, de razão, porque hoje um inimigo do evangelho também é a razão. Quando você racionaliza tudo. Eu sei, meu irmão, eu fiz teologia. Teologia é ótimo, é uma maravilha. Mas se você começar a racionalizar tudo, você perde o poder sobrenatural de Deus, porque você começa a explicar tudo pela razão. E John Wesley diz que a razão tem que andar junto com a fé, que tem que andar junto com a sua vida devocional, que tem que andar junto com a experiência que você tem em Deus, e que Satanás quer tirar de você essa experiência que você teve, que se chama esperança. E aí Efésios vem, Paulo vem dizer em Efésios 6,16, ele vem dizer, embraçando sempre o escudo com o qual você pode apagar os dardos inflamados do maligno, que vem aonde? Na mente. Porque a nossa mente é o nosso campo de batalha, 24 horas por dia. É na mente que ele te paralisa, é na mente que ele te põe em dúvida, é na mente que ele racionaliza. É só na mente. É na mente que ele faz que um jovem de 12, 17 anos não tenha saída e esperança. É na mente. Do Salmo 42:11 diz assim: por que está tão triste, ó minha alma? Por que está tão triste? Porque a âncora não está em Deus. Por que está tão triste? Por que você está assim tão perturbado hoje? Por quê? Está dizendo isso. Está perguntando para dentro do interior. Por que você está abatido? É como quando eu leio esse salmo, é como se eu estivesse olhando para o espelho e falando assim: Mônica, por que você está tão abatida? Por que você está tão perturbada? Para! Por que eu estou tão perturbada dentro de mim? Aí é como se Deus respondesse: ponha a sua esperança, Mônica, em Deus. Põe a sua esperança, Luiz, em Deus. Põe a sua esperança, Jean, em Deus. Põe a sua esperança, Tiago, em Deus.
Aonde você põe a sua esperança? Pois ainda o louvarei. Onde você põe a sua esperança? Ele é o meu Salvador. Naquela hora no barco os discípulos não eram. Jesus não era para eles o Salvador, porque a esperança deles, a alma deles estava abatida, constrangida, desesperada. Eles não criam que ali estava dentro do barco aquele que já tinha feito tantos milagres, tantas coisas. E que ele fala: cessa a tempestade. E a tempestade cessa. No livro de Jó, capítulo 11, versículo 18, Jó, quem conhece Jó? Fala assim: ai, preciso ter a paciência de Jó, que passou por tantas coisas, perdeu tudo, ficou todo leproso, pegava os cacos da telha e coçava, né? Jogava cinzas. Jó diz assim, ó: você estará confiante graças à esperança que haverá, olhará ao redor e repousará em segurança. Porque é onde há esperança, a Deus. Romanos 15, 13 diz assim: que o Deus da esperança, o Deus da, os encha de toda alegria, paz, por sua confiança em quem? Nele, para que vocês transbordem de esperança, no poder do Espírito Santo. Que o Deus da esperança. Paulo diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu digo: alegrai-vos no Senhor. De sobremaneira me alegrei no Senhor. Por quê? Porque o Deus da esperança enchia Paulo em toda circunstância. Ele falava assim: eu sei andar, já fiz de tudo, já sofri de tudo, eu sei andar em abundância e em escassez. Por quê? Porque ele reconhecer: tudo eu posso naquele que me fortalece, porque Ele é meu Deus da esperança, Ele me fortalece. E aqui ele fala, olha, que o Deus da esperança os encha de toda alegria, para que vocês transbordem de esperança, no poder do Espírito Santo. O Deus da esperança que te enche de paz, de alegria. Jeremias 17, 7 diz assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Como é feliz esse homem. Você é feliz? Onde está a sua confiança? E a sua esperança é quem? É as pessoas? É o chefe? É o trabalho? É a conta no banco? Aonde é? A esperança é o Senhor. E ele vai dizer: ele é como árvore plantada. Pode vir os ventos, pode vir a tempestade, mas o fruto dela continua. Eu não sei qual é a sua dificuldade, porque eu creio que se Deus me deu essa palavra para mim falar hoje aqui, quando o Tiago falou que ele ia precisar se ausentar, e eu não sabia o que falar, e Deus me falou assim: o Deus da esperança. Então, eu não sei qual é a sua dificuldade, meu irmão, que você tem enfrentado no casamento, na família, na sua casa, nas finanças, no trabalho, não sei, alguma dificuldade nós passamos. Mas você serve um Deus que conhece todas elas. Mesmo que tudo pareça impossível de se resolver,
Não desista. Tem um louvor que diz assim: não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar. Não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê. Deus está reparando os teus sonhos e a tua visão. É isso que Deus está fazendo essa noite. Restaurando os seus sonhos, restaurando a sua visão. Temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu. A Bíblia se refere a esse lugar atrás do véu, com a sua âncora, com sua alma ancorada em Deus. Você terá garantida o acesso ao santuário interior por trás do véu. Esse lugar representa quem? Jesus, que conquistou, ele rasgou. Ele não rasgou o véu do santuário e nos faz adentrar. Agora a gente pode ir além desse véu. Conquanto se nós ancorarmos a nossa alma em Deus. Existe um ditado que diz assim: a esperança é a última que morre. Não tem? Mas esse ditado aí precisa ser corrigido. Porque a verdade é a seguinte: quando não se tem esperança, não se consegue viver. É esse o ditado. Porque sem esperança não há vida. A esperança vem de Deus. Não perca a esperança. Ela é a âncora da sua alma. Servimos a um Deus da esperança. Um Deus de aliança. E para terminar, olha, em Jeremias 29:11, diz assim, ó: porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, eu, Senhor, planos de fazê-los prosperar e não causar dano, planos de dar-lhe esperança e um futuro. Deus tem um plano ao seu respeito, mas o plano dele é te dar esperança, para que você deixe a sua alma, o seu ser ancorado na palavra de Deus. Eu vou colocar um louvor aqui no telão e você vai se levantar nessa hora e você vai louvar a Deus com esse louvor. E que esse louvor possa penetrar no seu coração e que nessa hora você possa falar a Deus aquilo que te aflige, aquilo que te tira a esperança. Aquilo que faz com que você duvide, murmure e reclame, que te paralisa de vir na casa do Senhor. Aleluia. Tu és Deus que jamais falhou. Tu és Deus que não pode mentir. Tu cumpriste as tuas promessas na vida de Abraão, de Isaac, de Jacó. E eu sei que o Senhor cumprirá também as tuas promessas na minha vida. Eu sei que os teus olhos estão em mim, Senhor. Oh, aleluia. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. Glória a Deus, Senhor. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas
Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Eu sei que os teus olhos estão em mim, Senhor. Sei que os seus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. É Deus de perto. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Aleluia. A palavra de Deus Eu sei que vai se cumprir. Mas quando a nossa âncora da nossa alma está nas promessas do Senhor. E agora, meu irmão, eu vou te chamar aqui na frente. Quem está passando por um momento de tribulação, de circunstâncias, quem não está vendo, não enxergando esperança? Porque, como nós cantamos agora nesse louvor, posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Os planos de Deus não podem ser frustrados na sua vida.
Porque Deus começou uma obra na tua vida. E Ele vai finalizar. Por isso, se você está se sentindo desesperançado, afligido, aflito, eu quero que você venha aqui na frente, que nós vamos orar por você essa noite. Essa noite é noite de promessa, é noite de aliança, onde nós vamos comemorar a Santa Ceia que o Senhor Jesus deixou para nós. Toda vez que comerdes desse pão, tomar desse cálice, vocês vão lembrar aquilo que eu fiz por cada um de vocês na cruz. Amém? Glória a Deus. Então, se você está atribulado, se você precisa de uma oração, é essa hora, meu irmão. Vem aqui na frente, eu quero orar por você. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Coloca a tua mão no seu coração. Coloca a mão no teu coração, irmão. Pai, em nome de Jesus, eu peço, Senhor, nessa noite, que o Senhor devolva a esperança àqueles que por meio das circunstâncias perderam a fé, Pai. Que por meio das circunstâncias estão atribulados, angustiados, atormentados. E não acreditam mais que o problema que eles estão enfrentando, a circunstância, não vai se resolver, Pai. Mas eu oro, Deus, para que eles possam depositar a sua esperança, a sua fé no Senhor, como âncora capaz de trazer, Pai, estabilidade no barco da sua vida. Eu oro no nome santo do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Aplaude o Senhor.